Imagina aquele final de semana onde você sente aquele friozinho e dá vontade de ficar em casa para assistir o Netflix. Imagina também algumas circunstâncias daquele dia chuvoso, cedinho, e você se pergunta por que no dia anterior estava um calor tão intenso e hoje tá esse frio. Uma outra dúvida que também pode aparecer é por que será que todas as linhas de 30 graus norte e 30 graus sul apresentam sempre desertos? E os desertos normalmente estão na margem oeste dos continentes. Então, pensando nisso tudo, a gente precisa agora, nessa aula, tentar entender um pouco mais das relações entre fatores e elementos climáticos, principalmente analisando massas de ar e correntes marítimas. Quando a gente vai avaliar justamente as massas de ar são grandes porções de ar que se movem pela Terra. Elas têm características homogêneas, ou seja, parecidas, tanto de temperatura quanto de umidade. À medida que elas vão caminhando, elas justamente vão tendo características mais homogêneas, que essas características elas podem ir se perdendo. Como assim? Ou seja, ela vai se descaracterizando. Ou seja, ela vai basicamente teorizando. Ou seja, ela vai sair do seu local de formação, normalmente áreas polares, eu tenho massas mais frias, ela vai saindo desse local de formação fria, porém aos poucos que ela vai caminhando pela superfície terrestre, ela vai aumentando a sua temperatura, ou seja, ela vai perdendo as suas características no geral. Então uma massa de ar que tenha vindo lá dos polos, à medida que ela chega na linha do Equador, ela justamente vai perdendo um pouco dessas suas características. Então ela vai se descaracterizando à medida que ela vai passando pela superfície terrestre. Ela vai ganhando novas conotações, ganhando novas características. Destaca-se que normalmente elas são movidas por ventos. Normalmente eu posso ter massas oceânicas. Essas massas oceânicas, elas tendem a ser úmidas. À medida que as massas passam a ser continentais, elas se tornam secas, com alguns tipos de exceções. Algumas massas de ar, como o caso da nossa MEC, ela deveria ser seca, mas pelo fato de se formar de uma área de extrema presença de uma floresta, que é a floresta amazônica, ela não é seca, ela é úmida. Então, ela pode ser úmida, ou seja, ela pode ser seca ou úmida, se por acaso se formar em cima de uma floresta. Assim como também eu posso ter massas a respeito, como eu falei, de umidade, úmida ou seca, ou ela pode ser quente se ela for equatorial ou tropical, ou ela pode ser fria caso ela for temperada ou polar. Ou seja, à medida que eu posso analisar a massa de ar pela umidade, eu também posso avaliar a massa de ar pela temperatura. Se essa massa, ela for, a gente fala os nomes, né? MEC, MTA, MEA, MPA, MTC. Esse M quer dizer que vem uma massa. Então o M é de massa. A outra letra, se vai dizer que ela é tropical ou equatorial, você já marca que é quente. Se ela vai dizer que é temperada ou polar, no Brasil nós só temos a massa polar, você já pode caracterizar que ela vai ser uma massa de ar fria. Então, só por esse segundo aqui, você já consegue entender se ela é quente ou ela é fria. Se a gente fizer uma análise muito clara aqui, ó, eu terei apenas uma massa polar no nosso território. Logo, a gente só tem ela como uma massa de ar fria. Assim como também a umidade, ela vai estar direcionada a respeito se é oceânica. Aí no Brasil ela recebe o nome do oceano, que é o Oceano Atlântico. Então MTA, MEA, MPA. Esse A vem de Atlântico.
E AC quer dizer que ela é continental. No Brasil, a única massa de ar seca que nós teremos é a MTC. Ah, professor, mas a MEC não é continental? Mas ela se forma sobre a grande floresta amazônica. Então, ela é considerada uma massa de ar úmida, muito claramente para vocês. Então, analisando todo esse aspecto, a gente já entendeu um pouco sobre massas de ar. Também eu vou puxar para vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre a característica de uma massa, na verdade, sobre as massas de água, não as massas de ar, mas as massas de água, que são as correntes marítimas. Funcionam como se fossem rios, entende? Dentro do oceano. Destaca-se que normalmente essas massas, esses grandes, como eu posso dizer, essas grandes correntes marítimas frias, elas vão ter características principalmente, então vou colocar aqui, ó, correntes frias, elas vão ter características na formação de desertos. Por quê? Quando tem uma corrente marítima fria, ela diminui muito a temperatura do oceano, diminuindo a evaporação. Quando se diminui a evaporação, automaticamente eu terei menos formação de umidade do ar. Logo, eu terei diminuição pluviométrica. Logo, eu destaquei aqui algumas correntes marítimas frias e a formação de alguns desertos, por exemplo. Podemos associar a corrente marítima de Humboldt aos desertos da costa oeste da América do Sul, como o deserto do Atacama. Podemos colocar a corrente da Califórnia como o deserto do oeste americano. Justamente a corrente das Canárias como a formação do deserto do Saara. Já o nosso querido corrente da Benguela, a gente tem, deixa eu até assinalar aqui corretamente, é Benguela. A gente tem a formação do deserto da Namíbia, Kalahari. Aqui, ó, a corrente da Antártica, nós temos a formação justamente das regiões do deserto da Austrália. Assim como essa pequena corrente que forma-se sobre as regiões do Japão, né, Aoyar e Shio, ela justamente vai ser uma grande corrente que vai formalizar uma das grandes atividades do Japão, que é a atividade pesqueira. Sim, quando eu analiso as correntes marítimas frias, normalmente é porque essas correntes, elas são jogadas por ventos, né? A água mais quente, ela é jogada por ventos para longe. Então, as águas mais quentes vão para longe, enquanto as águas mais frias, justamente vendo que tem espaço de subida, começam a se localizar para mais próximo da costa, formando essas correntes marítimas frias. Esse processo que a gente vai identificar aqui, eu vou colocar justamente o nome dele como a chamada ressurgência. Essa ressurgência que se forma de correntes marítimas mais frias, de águas mais profundas que sobem, já que as águas mais quentes por ventos estão sendo levadas para longe, gera justamente uma presença muito forte de plânctons, fitoplânctons, gerando atividade pesqueira em suas áreas. Por isso que a costa oeste da América do Sul, lá no Chile, eu tenho forte atividade pesqueira, justamente dentro dessa região. Essas correntes marítimas vão ter suas alterações em termos de salinidade, em termos de temperatura. Corrente marítima, corrente quente. Normalmente, áreas mais salinas, eu tenho justamente uma densidade, teoricamente uma densidade muito menor. Então, quer dizer, uma densidade muito maior, melhor falando. Então, eu terei uma mobilidade, logo eu terei correntes que correm mais baixo e correntes que correm mais alto. Então, são rios dentro da mesma região do oceano, porém correm em altitudes diferentes. Claro, aqui essas altitudes são negativas. Normalmente, essas correntes marítimas, no sentido norte, ela corre em sentido horário, enquanto no hemisfério sul,
correm em sentido anti-horário, justamente essas correntes marítimas. E como eu disse, elas vão ser responsáveis pelas grandes presenças de desertos em algumas áreas, justamente pelo mundo, tá? E aí eu posso já exemplificar, coloquei cada partezinha aqui para vocês. Eu acho que esse quadro foi muito claro e essa aula foi muito de boa. Aliás, faça o seguinte, já expliquei muita coisa aqui, pega, acessa essas questões que estão aqui justamente na descrição do vídeo para que você consiga amassar naquela sua prova do colégio ou naquele seu concurso público. Já falei demais, só peço uma coisa, se inscreva no canal, dê aquela moralzinha justamente para que a gente consiga amassar cada vez mais esse YouTube trazendo boas informações e boas aulas para vocês. Vamos sair daqui da frente, né, para que você possa fazer aquelas suas cópias. Beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Valeu, galera!